Vamos dar continuidade ao estudo dos dons do Espírito. Eu peço aos irmãos que abram na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 7, ok, até o verso de número 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo de número 11. Vamos ler. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, pelo Espírito, a fé. Essa é uma fé especial, ok? É o dom da fé especial. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Meus amados, ainda vamos continuar a respeito do dom, esse dom de revelação, que é o dom da palavra do conhecimento. Nós ainda vamos continuar, talvez a gente termine hoje, ok? E possamos entrar até no dom da palavra da sabedoria. Mas ainda vamos aqui ver alguns versículos, alguns exemplos da Bíblia. Hoje nós vamos trabalhar com o Velho Testamento, vendo alguns versículos da palavra e ver esse dom em operação lá no Velho Testamento. Mas antes da gente entrarmos pontualmente e falarmos ainda mais desse dom, que é a palavra do conhecimento, eu quero que os amados irmãos percebam algo junto comigo. Na leitura que nós fizemos aqui, a Bíblia diz o que? A um é dado. Depois ela diz, a outro é dado. Você percebe que esse dom, ou os dons do Espírito, eles não são dados, ou seja, todos eles não são dados a uma única pessoa. Ok? A Bíblia diz, a um é dado, a outro, isso quer dizer, o Espírito Santo não vai distribuir, tá? Por exemplo, estamos estudando a palavra do conhecimento. Ele não vai pegar a palavra do conhecimento e vai dar a todos nós, ou a todo cristão. Ele vai repartir. É ele, nós temos o direito de buscarmos como igreja. Mas é o Espírito Santo quem vai fazer a repartição. Você não pode simplesmente dizer, não, eu quero esse, acabou a história e não abro mão desse. Você até tem direito de pedir, como diz a Bíblia, os melhores dons. Porém, a distribuição, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Aqui na palavra do Senhor, no verso 11 diz, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Quero que você entenda algo comigo. Existe muito pouco entendimento a respeito dos dons espirituais no meio da igreja. Alguns acreditam que ele já passou, ou eles passaram, já não operam mais. Sabe, aqueles que acreditam que ele está operando, mas ainda há muito pouco entendimento ou compreensão com relação a essa questão. Eles entendem parte, não entendem tudo. Entendem uma certa parte, e com isso se faz muita loucura. Sabe, faz muita bobagem
quando estão querendo fluir nesses dons. Às vezes eles nem operam, ou nem esperam o Espírito Santo operar. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem opera. É isso que o versículo diz. O Espírito opera todas essas coisas. Às vezes nós queremos operar. Falta tanto conhecimento na igreja, eu digo na igreja do modo geral, a igreja de Cristo na terra, que eles querem operarem. Eles querem operar nisso, nesse dom, ou nos dons. Eles querem fazer com que eles funcionem na hora que eles quiserem. E isso não é possível. Ok? Porque nós temos o direito de clamar e pedir. Mas é o Espírito quem vai fazer eles funcionarem. Então nós não podemos simplesmente pensar que é como se fosse um rádio que a gente liga na hora que a gente quer. Então a falta de compreensão com relação aos dons fazem com que a maioria dos cristãos façam isso. Eu sei que muitos deles são até usados nos dons espirituais. Mas às vezes o que é que eles fazem? Eles querem forçar, fazer com que esse dom ou esses dons funcionem na hora que o Espírito não está operando. Então quem vai fazer ele funcionar é o Espírito Santo, não é você. Você deve clamar, você deve se consagrar. A grande verdade é que se estivéssemos cheios do Espírito Santo, se a gente estivesse sempre mergulhando na palavra, a gente estivesse sempre lendo a Bíblia constantemente, estivéssemos orando constantemente, consagrando a nossa vida, nos enchendo do Senhor, da sua graça, esses dons iam se manifestar com mais frequência. Então o que acontece? Há muita pouca consagração no meio do povo de Deus. E eles querem, mesmo com pouca consagração, que já é um erro, eles querem que esses dons operem enquanto eles nem se consagram. E então o que é que eles fazem? Eles forçam a situação. E quando eles fazem isso, as pessoas ou os cristãos que assim fazem, operam por si só. E aí bagunçam. E aí escandalizam. Então nós precisamos entender isso. Ok? Você precisa se consagrar. Você precisa buscar, pedir a Deus, como diz a Bíblia. Isso é bíblico. Mas você precisa esperar quando o Espírito Santo ele quiser operar. Amém? Então nem todos nós vamos ter esse mesmo dom, palavra do conhecimento. É o Espírito Santo que vai repartir a cada um. A Bíblia não diz que ele reparte a todos. Se a palavra dissesse, ele reparte a todos palavra de conhecimento. Ele reparte a todos palavra de sabedoria. Ele reparte a todos discernimento de espírito. Então toda a igreja teria essa condição de ter esses mesmos dons, todos nós operando em nós. Mas a Bíblia diz que ele dá a um, ou seja, ele vai escolher uns de nós, e ele vai olhar e ele vai dizer, esse vai operar melhor com esse dom. É ele quem escolhe isso. É assim que a palavra diz. E depois que ele escolher, através da sua consagração, da sua busca, que ele escolher você, mesmo assim você não pode ligar esse dom na hora que você quiser. Você tem que se manter fiel, se consagrar, continuar lendo, orando, jejuando, tá? Se enchendo do Espírito Santo. E aí no momento certo o Espírito Santo vai fluir através de você com esses dons. Certo? Então vamos lá. Estamos aqui estudando sobre o dom da palavra do conhecimento. Mais uma vez eu repito, não é o dom do conhecimento, mas é uma parte, um fragmento do conhecimento de Deus, uma pequena porção que é dado àquele irmão que buscar, tá certo? Ele vai ali, se o Espírito Santo assim
achar que você vai funcionar nesse dom, ele vai dar a você uma parte. Não é todo o conhecimento, senão, repito, você se tornaria Deus. Mas ele vai dar uma parte desse conhecimento que vai ser sobrenatural. Então, dentro dessa palavra, amado, dentro desse dom, que ele é muito, muito, muito importante, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá, 2 Reis, no capítulo 5. Nós vamos ver aqui um fato que aconteceu, tá, com o servo de Eliseu, Geazi, e a palavra do conhecimento está em operação. O Velho Testamento, ele traz muitas operações dos dons, tá, dos dons espirituais. Então a palavra do conhecimento está aqui em operação, lá no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Você deixa sua Bíblia aberta, em 2 Reis. Nós vamos ler ainda mais alguns versículos dentro, ok, desse capítulo, ou desse livro. Capítulo 5, a partir do versículo 21. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu servo, ou eis que meu senhor, impediu a este Ciro Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele, eu peguei do versículo 20, e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, no caso Eliseu, e disse-lhe: Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares veste, e olivais e vinhas, e ovelhas e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Nós temos aqui um fato ocorrido. Esse Naamã, ele recebeu do Senhor uma cura maravilhosa, uma lepra que ele tinha incurável, e ele ficou muito grato. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão. Não é proibido que a igreja tenha, um poder financeiro alto. Não é proibido que a igreja prospere financeiramente. Mas nós precisamos entender que o nosso coração, o nosso buscar, o nosso maior alvo tem que continuar sendo o Senhor. Eu não posso colocar nada na minha vida acima de Deus. Nada. Às vezes nós tentamos justificar algumas questões. Às vezes nós pensamos que
Em determinado momento é justificável que a gente deixe Deus ou a sua obra de lado para fazer uma outra coisa, ou seja, priorizando aquilo que não é a palavra de Deus. Então nós precisamos entender uma coisa: é importante o dinheiro? Amém, sim. Mas precisamos entender que ele não está acima. E as coisas do Senhor não são compradas. Elas são dadas gratuitamente. Precisamos entender isso. Então é muito normal que Deus use eu e você, e principalmente quando esses dons estão operando, porque eles são sobrenaturais. Eles agem de maneira sobrenatural, sabe? E eles deixam as pessoas impactadas. Esse homem Naamã, ele usufruiu de uma cura, sabe? Ele passou a ter, ele tinha seu corpo praticamente, sua pele era podre. Ele passou a ter saúde. Então ele ficou muito grato porque Deus operara. E ele queria sim abençoar o homem de Deus, mas as coisas do Senhor não são vendidas. O homem de Deus não quis. Mas o seu servo foi escondido de Eliseu, Geazi foi escondido de Eliseu, a encontrar com Naamã. E quando Naamã viu, desceu e foi falar com ele. E a Bíblia diz que ele mentiu para aquele homem e pediu alguns bens. E aquele homem muito grato deu a ele tudo que ele pediu. Então ele voltou, só que tudo isso era escondido. Nós falamos aqui que a palavra do conhecimento não é conhecimento natural. Conhecimento que você adquire através de esforço. Ainda que quando eu leio a palavra e você lê a palavra, o Espírito Santo lhe ajuda a entender, mas você tem uma parte ali envolvida, que é a sua disposição. Você vai até ali, você pega a Bíblia, você abre, você se esforça, você se dedica. Claro que vai dar a revelação é o Espírito Santo. Mas tem uma parte, na hora que você quiser, você vai pegar a palavra, a Bíblia para ler. Amém? Envolvimento do dia a dia que nos traz conhecimento. Isso aí é conhecimento natural, não é errado, mas é natural. Nós falamos que a palavra do conhecimento, ela é conhecimento sobrenatural. Você não pode se formar em uma escola para ver o que alguém está fazendo por trás de você. Não existe esse conhecimento. Não existe maneira de você se formar em nenhum curso e conseguir ver o que Eliseu viu sem estar lá presente fisicamente. Mas ele disse ao seu servo: meu coração foi contigo. O que Eliseu queria dizer é que foi revelado a ele. Palavra de conhecimento é um fragmento do conhecimento de Deus, isso é sobrenatural, de coisas que eu e você não sabemos e não podemos aprender por si só. Veja, algo estava acontecendo, ou aconteceu. Eliseu não está presente, mas Deus, que está presente em tudo, deu a Eliseu, profeta, parte do conhecimento. Fez com que Eliseu soubesse o que tinha acontecido, mesmo sem Eliseu ter ido lá. Isso é muito sério. Veja quanto é importante termos os dons do Espírito operando no meio da igreja. Sabe, não ter os dons do Espírito se manifestando em nosso meio, amado, nos deixa vulneráveis. Nos falta algo. A igreja do Senhor Jesus precisa estar envolvida na busca dos dons do Espírito. Mais uma vez eu repito, não é somente eu, não é somente um irmão, ou dois ou três. Toda a igreja precisa se envolver em buscar os dons. Clamar a Deus. Se você disser, eu não me interesso muito, pastor, em buscar os dons, quero dizer, tem um problema com você. Tem algo errado com você, porque você precisa se interessar.
Veja, a palavra do Senhor diz, e a carta escrita à igreja de Corinto foi que não quero que sejam ignorantes a respeito dos dons. Agora vamos pensar. Se o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para escrever aquela igreja, dizendo que não queria que eles ficassem sem entendimento, e mandou eles pedirem os dons do Espírito, vocês acham que não é a mesma vontade de Deus para a igreja aqui em Lagarto? Para a igreja dele, as igrejas dele no Brasil, no mundo? É claro que é a mesma coisa. O Senhor não faz acepção de pessoas. Se essa era a vontade para ele, para aquela igreja de Corinto, essa é a vontade para ele, para a igreja dele na terra. Nós precisamos querer, buscar. A igreja precisa se envolver em buscar os dons espirituais, porque eles nos fazem muita falta. Não tinha como Eliseu, ainda que ele fosse formado em um colégio, ele não tinha como saber desse fato. Isso é revelação sobrenatural. Deus que estava ali, deu a ele o conhecimento, fez ele ver tudo. E ele disse ao servo, o servo ainda, Geazi ainda tentou mentir para ele, a lepra que estava sobre Naamã agora veio sobre ele. É brincadeira, amado. Simplesmente porque ele fez aquilo que não agradava ou não agradara a Deus, ok? Mas aqui o nosso foco foi revelado o que aconteceu a Eliseu. Ou seja, Eliseu passou a ter conhecimento sobrenatural. Existem muitas coisas que Deus quer revelar, não tudo, mas muitas coisas sim. Ele quer revelar a mim e a você. Mas precisamos o quê? Buscarmos a presença dEle, para que Ele traga essas manifestações. Os dons do Espírito, em sua maioria, estavam operando também no Velho Testamento. Ainda que eles não eram nascidos de novo, como eu e você, como nós somos, também tinha dons operando sobre eles. Amém? Palavra do conhecimento fez com que Eliseu, profeta, conhecesse aquilo que tinha acontecido com Geazi e Naamã. Ainda no capítulo 6, o verso 8. Capítulo 6, o versículo 8. Nós vamos ver aqui plano de um rei sendo revelado. 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Do 8 ao 12. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Misericórdia. Jesus. A gente às vezes chega e fica arrepiado. Esse rei da Síria, ele bolou ali um plano, uma estratégia para apanhar o rei de Israel. Havia lutas e havia guerras entre as nações.
Então ali foi elaborado um plano, e aí ele chamou somente aquelas pessoas mais próximas dele, tá? Isso não era um plano que era externado. Ele chamava os mais próximos, né, seus generais ali, ok? E ele falava do plano, executava um plano, ficava em segredo, isso aí é estratégia de batalha. Aquilo em segredo, aonde eles apanhariam, né, o povo de Israel, ou seja, vamos ficar em tal lugar. Quando eles passarem ali, devia ser lugar onde eles provavelmente passariam. Quando eles passarem ali, a gente arma aquela emboscada e ali apanha e destrói eles. Só que Eliseu, profeta, ele sabia desses planos sem ter estado presente na reunião. Então o que era que ele fazia? Como ele era do povo de Israel, então ele ia até o rei de Israel e dizia: olha, não passa em tal lugar, porque ali tem uma armadilha contra vocês. Existe um projeto do rei da Síria para pegar vocês, para matar vocês, para destruir vocês. A Bíblia diz: não foi só uma nem duas vezes, foram muito mais de 2 vezes. Isso fez com que o rei da Síria ficasse turbado, perturbado. O que é isso? Quem é o traidor que tem aqui? Porque isso é um segredo, é só nosso. Aquela coisa que você às vezes conta somente em casa. Como é que isso vazou? Só sabe eu e fulano. Não foi eu que contei, foi fulano. Mais ou menos era assim que o rei pensava. Eu não falei para ninguém, tem que ser alguém daqui. Então quando ele chama as pessoas envolvidas, que sabiam daquele projeto dele, alguém se levanta e diz: meu Senhor, existe um profeta em Israel, ele sabe até o que o Senhor conversa lá no seu quarto. É forte, irmão. Como é bom estudar sobre os dons. Sabe quanto isso nos faz falta? Quanto conhecimento sobrenatural, e aqui eu não falo só no âmbito natural. Quanto conhecimento Deus quer passar para a gente? Quantos projetos fazem contra nós, até para nos destruir? Sabe, e você não sabe, mas existe alguém que sabe tudo. É Deus. Ele pode nos fazer conhecer. Ninguém pode se formar, mesmo pela experiência, pelo dia a dia, que é importante adquirir conhecimento através da experiência, estudar, se preparar. Não tem como você saber de coisas como essa. Por isso que a palavra do conhecimento, ele é um dom sobrenatural. E ele é diferente do conhecimento adquirido por esforço, por estudo. Parte do conhecimento de Deus vem sobre alguém, algum dos seus filhos, e ali faz com que ele ou ela conheça coisas, mesmo sem ter estado naquele lugar. Aleluia. Essa revelação, essa palavra do conhecimento, como nós falamos aqui, ela pode vir até através de uma visão. Ok? Vem através de uma visão, pode vir através de uma palavra, pode vir até através de uma profecia, só que não seria o simples dom de profecia, ok? Porque quando ele traz revelação, aí ele já não é mais o simples dom de profecia. Nós vamos ver mais à frente. Mas ela pode vir desse jeito. Geralmente você precisa entender uma coisa. Eu quero que vocês entendam no âmbito natural. Conhecimento. O que é conhecimento, pastor? Geralmente conhecer me traz ou nos traz a ideia, ok? Que existe alguma coisa que veio ou no tempo passado, ok? Mas está agora à disposição. Pode ter vindo há muitos anos. Pode ter até acontecido há outros anos. Ok? Mas aquele conhecimento está ali em algum lugar. Ele existe. Só que nem sempre eu e você sabemos. Pode ser conhecimento do presente. Ok? Mas o que eu quero dizer a você é que quando essa palavra do conhecimento ela está operando,
geralmente ela traz conhecimento do passado e do presente. Ela lhe faz conhecer fatos, e esses fatos podem terem ocorrido lá no passado, estão ocultos, mas eles existem. Pode ter acontecido naquele momento, no presente, ok? Então ela envolve esse tempo, passado e presente. Aleluia. Isso é a palavra do conhecimento. Fazer você conhecer algo que já existe, mas você não sabe. Aleluia. A diferença dela, palavra do conhecimento, para a palavra da sabedoria, é que a palavra da sabedoria também é revelação. Ali vem a revelação, porque estão envolvidos nos dons de revelação. Mas a palavra da sabedoria agora, ela traz uma revelação do futuro, de eventos que nem aconteceram. Você sabe que aquelas revelações, em sua maioria ali, em Apocalipse, daquilo que virá, ainda que foi através de visão, visões, ainda que o apóstolo João disse que fui levado em espírito, mas foi trazido revelação do futuro, coisas que ainda nem aconteceram. Ali está envolvido a palavra da sabedoria naquele meio. Não só isso, tem mais dons envolvidos ali, mas a palavra da sabedoria está envolvida naquele momento. Aleluia. A palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento traz revelação. Só que a palavra do conhecimento traz a você ou a mim conhecimento de algo que já existe, mas eu não sei. É assim que funciona o conhecimento. Você corre para adquirir ele no dia a dia. Não estou falando da palavra do conhecimento. Então você quer aprender sobre o quê? Você quer aprender sobre a história de um país? Ela existe. Então você corre, você procura alguns escritos, você vai atrás, você pesquisa. Já existia história, aconteceu há muitos anos. Algumas histórias estão acontecendo no presente, mas você não sabe, você vai atrás, adquirir aquele conhecimento daquele fato que existe. A palavra da sabedoria, amado, ela aponta para o futuro, algo que ainda não existe. Aleluia. Mas na mente de Deus não existe passado, sabe? O futuro para Ele tudo é um eterno presente. Aleluia. Para mim e para você ainda funciona desse jeito, né? Aconteceu. Para Deus tudo é um eterno presente. Ele está olhando tudo agora. A Bíblia diz que Ele nos chamou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, para mim e para você, não éramos nascidos, mas para Ele, sim. É assim que nosso Deus, Ele vê as coisas. Então Ele pode dar a gente uma porção, um fragmento, vamos dizer, uma parte de algo, não todo, com relação à sabedoria. Mas Ele pode lhe dar uma palavra de sabedoria. É esse dom que nós vamos começar agora a trabalhar. O dom da palavra da sabedoria, ok? Amados, esse dom da palavra da sabedoria, assim como da palavra do conhecimento, é preciso falar o que ele também não é. Quando eu comecei a estudar a Bíblia Sagrada, eu comecei a perceber que não tudo, mas algumas questões na Bíblia dá para você saber o que é, sabendo o que não é, ok? Por exemplo, você aprende que Deus é amor, ok? Então, eu preciso saber que Deus é amor. Simplesmente eu sabendo isso, eu estou entendendo que Ele não odeia ninguém, ok? Quando a gente estuda na Bíblia Sagrada sobre o espírito cobiça ou luta contra a carne cobiça contra o espírito. Então você precisa saber, por exemplo,
Quais são as obras da carne? Aí vem inveja, ira, peleja, dissensão, heresia. Você sabe que o espírito, já que é o oposto, é tudo o contrário daquilo ali. Aonde em Deus opera a justiça, o inverso é a injustiça. Então às vezes você pode descobrir muita coisa na palavra, sabendo que aquilo não é. Então dentro da palavra da sabedoria também, podemos entender a respeito desse dom, sabendo o que ele não é. Ok? Então vamos estudar também o que não é a palavra da sabedoria. Porque há muitos conceitos. Lembramos de Salomão, lembramos de Tiago, lembramos de Josué, ok? E a gente vai formando aqueles conceitos. Olha, tomara que Deus me dê, né, o dom da sabedoria. É importante falar do jeito que a palavra fala. Deus nunca vai dar o dom a você da sabedoria. Porque a Bíblia não diz que é o dom da sabedoria. É a palavra de sabedoria. Ele vai dar a você somente uma palavra, quando Ele quiser. Isso não vai estar operando em você todo dia, todo minuto, todo segundo, não. Quando Ele assim quiser, e você estiver sensível ao Espírito Santo, conforme a vontade do Espírito Santo, esse dom pode fluir. Depende daquilo que Deus quer mostrar para você. Esse dom da palavra da sabedoria, ele também se manifesta muito para falar sobre o plano de Deus em nossas vidas. Ok? Aquilo que virá. Deus tem projeto para vocês. Ok? E Deus, ele pode revelar a nós como é que vai estar funcionando o seu ministério. Como é que Ele quer. Eu sabia que eu ia me tornar pastor antes mesmo de ser pastor. Como era que o senhor sabia disso? Eu sabia porque Deus me revelara. Uma coisa lá do futuro. Eu já sabia disso. Ok? Então ele está muito envolvido, tá, com o plano que Deus tem para vocês. Não só com isso, mas está muito envolvido com o plano e o projeto que Ele tem para a gente. Ok? Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Vamos descobrir o que não é o dom da palavra da sabedoria, ok? Capítulo 1, Tiago. Depois do livro de Hebreus, vamos lá. Nós vamos ler o verso de número 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, olha o que é que a palavra está dizendo, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe há dada. A quem possa olhar para a Bíblia e achar que isso aqui é a palavra da sabedoria. Quem não tiver sabedoria, peça a Deus. Mas vamos estudar e vamos entender como funciona a palavra. Nós não temos direito de andar fora da palavra. A grande verdade é que os problemas que existem nos irmãos, na maioria da igreja, é porque eles se esforçam em andar fora da palavra. Sabe, a gente encontra às vezes pessoas correndo atrás. Eu sei que às vezes falta entendimento. Às vezes você pede a Deus, olha, eu quero que o Senhor me abençoe. Essa é a pessoa que eu escolhi para viver a minha vida. É esse o homem para me casar. Ou essa é a mulher para me casar. Aí quando você vai olhar, a pessoa que está reivindicando é luz, é salva, e o outro é um pecador. Ok. E o que faz alguém pedir algo e achar que Deus vai atender isso?
Não existe princípio na Bíblia. Aí o que acontece? Se esforça, porque Deus também não vai lhe impedir. A pessoa tem vontade própria. E aí vai, se encaminha numa questão dessa. E aí se casam. E aí a Bíblia diz: como é que tu sabes? Você vai conseguir salvar o teu marido? Ou como é que tu sabes se vai conseguir salvar? Sem contar que já misturou luz com trevas. E a Bíblia é muito clara, falando sobre os casamentos, contanto que seja no Senhor. Mas falta a sabedoria, ok? As pessoas fazem algo, elas criam seus conceitos que não estão alinhados com a palavra e pedem a aprovação de Deus. E ainda ficam chateadas se não receberem aquilo. Deus só aprova aquilo que está em linha com a palavra. Então vamos olhar dentro da palavra da sabedoria aquilo que está em linha com a palavra. Nós olhamos para esses versículos. Nós temos aqui Tiago, pelo Espírito Santo, dizendo o quê? Quem tiver falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Ora, Tiago está dizendo que essa sabedoria é uma sabedoria que é dada por Deus, ok. Deus dá essa sabedoria. Mas a Bíblia diz que essa sabedoria que Tiago está falando, dá a todos os cristãos que pedirem. A sabedoria, ou seja, o dom da palavra da sabedoria, listado em 1 Coríntios capítulo 12, o dom da palavra da sabedoria, que faz parte dos 9 dons espirituais, a Bíblia diz que ele não é dado a todos. É dado a um, é dado a outro, não é dado a todos. A Bíblia nunca se refere aos dons do Espírito, dizendo, a todos é dado palavra de sabedoria. Aí todo mundo, todos nós teríamos, se claro, buscasse. Mas ainda que a gente busque a Deus e fale assim, eu quero a palavra da sabedoria, ainda está no Senhor ver se esse é o dom que mais vai servir para você no Senhor. Ele vai distribuir conforme o que Ele quer. O dom da palavra da sabedoria é assim, mas essa sabedoria falada em Tiago dá a todos os cristãos que buscarem, que pedirem. Amado, forçosamente, eu sei que vocês são inteligentes, forçosamente Tiago está falando de algo diferente. Tiago não está falando da mesma sabedoria, que é o dom da palavra da sabedoria. Forçosamente nós precisamos de sabedoria, e Deus pode dar. Tem pessoas que Deus, tem irmãos que, Jesus, tem irmãos que não sabem nem ganhar os seus entes queridos para Jesus, porque lhes faltam sabedoria. Sabe, os seus entes queridos, vê eles fazendo tudo quanto não deve. Já é um erro andarmos fora da verdade do Evangelho. Agora imagine se seus entes queridos estão vendo seu mau comportamento. Claro que eles não vão querer. Falta muita sabedoria no povo de Deus. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz que se a mulher, se ela souber, mesmo que o marido ou a esposa, ok? Mas no casamento, quando estiverem aí casados, vocês sabem que não é que a Bíblia está apoiando que o cristão se case com o não cristão, ok? Mas estão casados, muitas vezes os dois nem de Jesus são. Estão casados e um consegue ter a luz do Evangelho e aceitam Jesus, ok? Aí a Bíblia diz também, não precisa separar do pecador. Se ele, o pecador, quisesse ir embora, ok. Mas a Bíblia não manda você, cristão, se separar do pecador. Dentro do convívio, se tiver sabedoria, consegue ganhar até só com o seu porte, o seu trato, seu estilo de vida, consegue ganhar.
Algumas vezes, eu tenho dito a alguns irmãos que aceitaram Jesus, foram o primeiro da sua casa, e de repente alguém da sua família começa a se interessar por Jesus, e começa a vir à congregação, e o irmão nem ajuda a irmã ou o irmão vindo junto, porque o ambiente ainda é desconhecido para aquele que vem. Sabe, eu costumava ir com Joselita à congregação, logo no início que eu aceitei Jesus, mas no dia que as aulas da Joselita voltaram ao normal, e ela não pôde ir, eu senti dificuldade em ir sozinho. Eu sei que eu tinha que ir sozinho, porque quando você abraça Jesus, é independente de qualquer coisa, mas entenda, existe algo que alguém pode fazer pelo outro, e isso é sábio fazer. No caso da Jo, ela tinha que voltar a estudar, mas eu digo que às vezes a pessoa tem tempo para ir e ajudaria. Eu já cheguei a falar com alguns irmãos, uma vez vi uma família inteira vindo à congregação, e eu sabia que a família estava se apoiando inicialmente em um dos filhos. Era uma mãe, eram os irmãos, estavam se apoiando em um dos filhos, que era o primeiro, aquele que já tinha muito tempo no evangelho. E eu dizia, olha, continua vindo, porque isso está fortalecendo a tua família. Mas sabe o que aconteceu? Ele era o menos que vinha. E a família que não estava firmada, acabaram também desistindo de vir. Tiago está falando não só sobre isso, é com relação aos negócios. Você acha que alguém, até com relação ao lado financeiro, os negócios do dia a dia, você acha que uma pessoa terá sucesso se ela não tiver sabedoria? Claro que não. Tem que ter sabedoria. Tiago está dizendo que é importante ter sabedoria, e quem não tiver sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Sabe, já ouvi relato de crentes que perderam o emprego. Por que perderam o emprego? Por falta de sabedoria. Porque estavam em seu trabalho e viram alguém que estava precisando de Deus, mas o patrão não aceitava de jeito nenhum, e simplesmente a pessoa sai no meio de todo mundo ali, e o patrão disse, não, aqui não funciona assim. Ok? Deus não trabalha e não se manifesta para lhe prejudicar. A obra do Senhor precisa ser feita, nós precisamos pregar. Mas entenda que, se nós estamos trabalhando, nós precisamos entender que nós estamos debaixo da autoridade do dono, do gerente. Nós somos ali subordinados, temos que fazer aquilo que ele quer. Então às vezes falta sabedoria, e queremos fazer coisa num ambiente que não é para fazer. Então temos o comando de Deus para fazer aquilo. Talvez você diga, mas às vezes a gente tem um comando de Deus. Quando o comando de Deus vier, nunca vem para lhe prejudicar. Aleluia. Deus é sábio. Então Tiago está falando sobre questões como essa. Você precisa ter sabedoria. Lembra que Jesus disse, quando fores fazer a casa, é o modo, você precisa sentar para fazer a conta, se realmente vai conseguir terminar aquela casa, para que ninguém passe e veja que ela ficou pela metade e zombe de você, diga, olha, você não conseguiu terminar. É o modo dele explicar para mim e para você que existe uma conta e um projeto natural no nosso dia a dia. Você precisa parar, pensar, isso aqui, eu devo fazer isso? Convém que eu faça isso nesse momento? Sabe, eu posso falar em línguas a hora que eu quiser, mas eu não vou sair pela rua falando em línguas estranhas, né, audível, alto, só vai dizer que eu sou louco. Não vou querer nem congregar no mesmo lugar, nem abraçar o mesmo Deus, porque diz, oxe, esse camarada está doido. Eu posso fazer isso com sabedoria, eu posso praticar o que diz a Bíblia Sagrada. Fique calado e fale consigo mesmo. Eu posso sair pela rua, ninguém está me vendo, não preciso nem bater os lábios, estou falando em línguas estranhas. Simples assim, ok? Então você precisa ter sabedoria. Você precisa ter entendimento. Quando você tem sabedoria, amado, muita coisa contribui a seu favor.
Tiago está dizendo, e tem muitos cristãos sem sabedoria, mas ainda não é o dom da palavra da sabedoria. Vamos ler mais. O que não é o dom da palavra da sabedoria, não é isso que Tiago falou, embora seja bom que Tiago falou, mas não é o dom da palavra da sabedoria. Eu quero junto com você abrir a Bíblia lá no livro de Josué. Acredito que é o 6º livro da Bíblia Sagrada. Livro de Josué, no primeiro capítulo, nós vamos ler somente 2 versículos. Nós vamos ler versículo 8 e versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. O Senhor deu a receita do sucesso a Josué. Falou para ele, medita dia e noite. Isso não quer dizer que você vai ficar 24 horas, ok? Mas você precisa se concentrar no Senhor. Medita dia e noite. E então farás prosperar teu caminho. E tu vais se conduzir prudentemente, de maneira inteligente, de maneira sábia. Ainda que a palavra sabedoria não esteja aqui envolvida, a palavra sabedoria, mas sabedoria está envolvida aqui. Você não encontra a palavra sabedoria. Mas eu não posso me conduzir prudentemente, de maneira inteligente, para que a coisa funcione direitinho, se eu não tiver sabedoria. O Senhor está dando a receita para Josué. Amado, ter sabedoria é importante para conduzir seus negócios. Você acha que um diretor de uma grande empresa de sucesso, você acha que ele está ali, ou escolheram ele, porque ele não tem sabedoria? Será que se ele fizer um negócio de todo jeito, dando prejuízo à empresa, você acha que a empresa vai ter ele como gerente? Ok? É claro que não, amado. Até para conduzir um negócio precisa ter sabedoria. Sabedoria lhe leva longe. Então falta muito isso no meio do povo de Deus. Precisamos entender que estar presente para ouvir a palavra traz benefício para a gente. E muitas vezes nós não entendemos isso, não são todos. Mas muito, eu não me refiro somente a vocês aqui, mas muito dos filhos de Deus, eles não entendem que não é somente, sabe, essa mensagem está sendo gravada e é uma bênção. Mas o estar presente, envolvido como corpo de Cristo, existe sabedoria nisso. Isso nos faz bem. Estarmos juntos, como corpo, não somente estar distante, ouvindo, que também é bom, mas não só ouvindo através da TV, ok? Ou através do áudio. Amado, sabedoria está envolvida na nossa vida, amado. Sabe, a nossa vida precisa ser uma vida de sabedoria. Mas mesmo essa sabedoria que o Senhor ensinou a Josué, não é o dom da palavra da sabedoria. Aleluia. É importante que a gente saiba isso. Você sabia que, eu vou dizer uma coisa a vocês, a sabedoria que Deus deu a Salomão ainda não é o dom da palavra da sabedoria. Ô pastor, a sabedoria que Deus deu a Salomão, ela é a mesma coisa, só que tudo bem que possa ser numa dimensão menor ou maior, mas é a mesma sabedoria que Tiago está falando. Tiago está dizendo, quem quiser sabedoria,
E essa é uma sabedoria, sabe, que envolve as coisas aqui. Quem tiver sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Então aquela sabedoria que Tiago está dizendo, Deus é quem dá, se a gente pedir. A mesma coisa, a sabedoria de Salomão, foi Deus que deu. Ok? Eu quero dizer aos irmãos que é muito bom, mas ainda não é o dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria, ele é fantástico. Ele ainda é mais extraordinário. Nós vamos ver dentro da palavra do Senhor esse dom funcionando. Quero que os amados irmãos, junto comigo, abram suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 11. Nós vamos ler e a gente encerra com esses versículos. Capítulo 11 do livro de Atos. Nós vamos ler o versículo 28, amados, do capítulo 11 de Atos, ok? Nós vamos ler 28 ao 30. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Olha que coisa. O Senhor, ele viu o futuro, que para ele é presente. E ele usou, esse Ágabo, ele é um profeta. Ele tem um dom ministerial, profeta. E ele trouxe uma revelação. Precisamos entender, mais uma vez, esse dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria, o discernimento de espírito, eles revelam algo. Então ele traz uma revelação, só que essa revelação dele aqui, ela é específica. Ela agora não está trazendo o conhecimento de algo que aconteceu, que estava presente. Está trazendo agora o conhecimento de algo do futuro. Aí chamamos de palavra de sabedoria, porque na verdade revelou o futuro. A fome ainda, essa fome que fala aqui, ela não tinha ainda chegado, ela ia chegar, mas quem saberia isso? Mas o nosso Deus, o nosso Pai, que sabe tudo, e Ele olha para mim e para você, porque veja o foco. Veja, eu sei que a palavra do Senhor trouxe essa revelação porque Ele queria alcançar seus filhos. E com essa revelação, o povo de Deus aqui pôde ser suprido. Aleluia. Foi suprido. Essa palavra da sabedoria pode vir através de sonho. Aleluia. Um sonho pode trazer uma palavra de sabedoria revelando o futuro. Aleluia. Nós sabemos que Deus usou a José praticamente para sustentar ali o mundo. Aquilo era a palavra de sabedoria em operação, fazendo ver o que viria lá na frente. Palavra da sabedoria, amado, sabe, é uma manifestação de um dom que vai trazer revelação daquilo que está ainda para acontecer. Que coisa maravilhosa. Precisamos desse dom. Nós como igreja, ainda que o Espírito Santo assim não ache por bem me dar esse dom quando eu buscar, mas Ele pode dar a você. Agora entenda como é a magia da união do corpo.
Ainda que eu não tenha o dom, a palavra da sabedoria, mas eu posso ser abençoado pelo dom que se manifesta em você. Agora, para sermos abençoados, nós como igreja precisamos andar juntos. Precisamos aprender também, não somente junto, porque você pode também aprender estudando a palavra individualmente, mas precisamos também estar junto. Nós precisamos um do outro. Um tem uma palavra de conhecimento, o outro tem uma palavra de sabedoria, o outro tem um discernimento de espírito, o outro tem um dom da fé especial, o outro operações de maravilha, sabe, o outro dons de curar. Amado, sabe, um supre a falta do outro. O dom que Deus me der não é para mim, é para você. O que Ele der para você é para mim. Então a igreja precisa se envolver com esses dons. Amado, nós como igreja, se buscarmos, podemos, e Ele pode trazer revelação, até de familiar de vocês. Que coisa, amado. Sabe, eu contei uma vez para vocês, não sabe-se a hora exata. Às vezes algo está para acontecer, e pode ser com a sua família. E Deus quer usar você para revelar. Sabe, pode ser que venha acontecer daqui a 1 hora, mas se está no futuro, a palavra da sabedoria é ela quem traz essa manifestação. Aleluia. Sabe, pessoas que sentiram. Uma mulher disse, ela disse que estava, começou a sentir, sabe, começou a sentir mal, começou a sentir que alguma coisa não estava bem. Deveria pelo menos ir orar. O Senhor queria trazer para ela o entendimento. O pai dela estava passando risco de vida. E na verdade, como ela não entendia a respeito dos dons, não fez nada. E o pai morreu. Ok? Quando ela me contou esse relato, a minha esposa, eu disse que pena. O povo de Deus, infelizmente, não conhece muito. Às vezes o Espírito Santo está trazendo para você, eu quero trazer para você, e você precisa estar sensível. Nem toda revelação você vai entendê-la imediatamente. Pedro teve a visão do lençol que descia, e a Bíblia diz, terminada a visão, ele pensava a respeito do que seria aquela visão. Sabe quando Pedro veio entender do que se tratava aquela visão? Só quando chegou na casa de Cornélio. Que a visão estava dizendo que Deus abriu a porta da salvação, não somente para os judeus, mas também para os gentios. Por isso que no lençol vinha todo tipo de animal, quadrúpedes, répteis, e a voz dizia, mata e come. E ele disse, jamais comerei coisa comum ou imunda. Ali o Senhor estava revelando, a salvação era de todos. Mas ele não entendia. Não foi fácil para os judeus aceitarem isso. Pedro foi chamado para comparecer na presença dos outros apóstolos que queriam receber dele, ou perguntar a ele, satisfação com relação àquele caso. Então Pedro começa a explicar a ele. Quando Pedro começa a explicar, eles entendem realmente. Então Deus também trouxe salvação até aos gentios. Que coisa, amada. Precisamos ter os dons se manifestando em nós, tá? Vamos buscar, vamos clamar a Deus. Quero que a igreja esteja envolvida em suas orações. Nós precisamos nos unir mais juntos para orarmos também juntos e clamarmos pelos dons. Aqui a gente fica quando a igreja do Senhor Jesus, quando eles desejarem. Esse desejo aqui não é aquele eu quero. Esse desejo não é verídico. Quando você diz eu quero e não faz nada para alcançar. O desejo verdadeiro é aquele que você diz eu quero e você vai ao encontro, você faz algo. Então, amados, nós precisamos fazer algo. Precisamos nos unir e buscarmos mais a presença de Deus, para que os dons se manifestem no nosso meio. O Espírito Santo possa distribuir aquele que Ele quiser. A todos Ele vai distribuir.
Mas o dom, quem vai escolher é Ele, para cada um de nós. Amém? Graças a Deus.